Você é um guerreiro e uma guerreira por ter chegado até aqui. Penúltima aula do módulo que é o DNA Destravando na Aula. Deixa eu guardar aqui o meu soldado guerreiro e você vai sair desse curso exatamente paramentado, preparado aí para as questões que podem e que poderiam estar atrapalhando a sua vida. Aula de número 8. As maldições familiares são como um ciclo. Mas na aula de hoje você vai aprender a encerrar os ciclos negativos na sua vida, tá bom? Vamos lá que essa aula é rapidinho, fica atento, pega o seu caderno da transformação, a sua caneta, anote tudo e depois também você terá acesso a esse material. As maldições familiares dos nossos antepassados são como um ciclo familiar, que se repete as mesmas questões em vários aspectos. Você precisa quebrar esse ciclo. Preste muita atenção aqui, porque pecados não passam de geração, tá bom? Ué, professor, na aula passada você falou que o que eles fazem lá a gente paga o preço aqui. Não é pecado. Pecado, cada um paga as suas consequências. Mas a maldade, essa sim fica. Lembra do exemplo que eu dei na aula passada? O tapa que eu dou em alguém lá fora, principalmente se esse alguém for um traficante ou alguém negativo, aquela maldade que eu cometi lá pode trazer consequências para minha família. Vocês estão entendendo isso? Então, mas as maldades e brechas passam. Ou seja, o que é isso? Pactos, alianças, palavras, atitudes, comportamentos, o que os nossos antepassados fizeram lá atrás vem acompanhar a nossa geração, a nossa árvore genealógica, e é isso que pesa no mundo espiritual, na sua alma, no seu coração. Às vezes você não entende por que você tem tais atitudes, por que parece que tem algo que fica te impulsionando a fazer o que é errado, a pensar o que é errado. Talvez seja um espírito familiar que está ali tentando perturbar a sua família. Existem famílias que se repetem em algumas questões. Eu espero que enquanto eu fale isso, você não rejeite, mas você pare e pense. De fato, na minha família, ninguém prosperou. Quem prosperou perdeu tudo. É como se tivesse na minha família um espírito de miséria, ou de escassez, ou de não autorização para prosperar. Traga as coisas boas e deixe as coisas ruins com eles lá no passado. Tome cuidado para não repetir a mesma coisa que seus antepassados fizeram, porque se você repete, você está dando legalidade. Nós vamos estudar sobre isso no seminário, que é um dos cursos que você vai fazer. Se você comprou o Movimento Transformação Total, se você adquiriu, você vai ter esse curso já na grade. Se não, se você só está fazendo o DNA, te aconselho que você adquira o seminário de batalha espiritual, onde eu vou ensinar sobre legalidade, concessão no mundo espiritual, para você parar de dar legalidade, brecha, concessão e fechar aí a sua vida, a sua casa, a sua família, para que você venha crescer, prosperar, frutificar, transbordar e no final de tudo, você parar de ficar guerreando até o fim e desfrutar da vida que você quer ter, tá bom? Fique com as bênçãos e rejeite as maldições. Eu acho que essa frase aqui, essa frase aqui do curso DNA, ela define o curso DNA. Eu quero te ensinar, como seu mentor, a rejeitar a maldição e a desejar a bênção. Mas, infelizmente, muita gente aceita a maldição e muitas vezes, pelas ações erradas, comportamentos, ações, palavras, como eu já ensinei em outras aulas, a pessoa acaba atraindo a maldição para ela ou aceitando a maldição. Aí eu quero te dar uma chave que eu apliquei na minha vida, depois confirmei com o conhecimento que recebi nos meus anos de estudo e hoje eu estou ensinando para você. Eu aprendi a desejar a bênção, me abrir para que o universo me abençoe, me dê abundância, me dê o que é bom, e eu aprendi a não só aceitar o que é bom, mas rejeitar o que é ruim. Isso faz muita diferença, porque às vezes você até aceita a coisa boa, a prosperidade vem, até a riqueza, as coisas boas vêm, mas as coisas ruins não deixam de existir. Há exemplo de 3 artistas muito famosos que eu vou citar para você entender. O cantor
O humorista Whindersson Nunes, que saiu da pobreza, saiu, né, da escassez, até mesmo talvez da miséria, ele já falou sobre isso. Hoje ele é multimilionário, mas está infeliz, às vezes passa por depressão, não tem sorte no amor. Por que isso? Porque ele aceitou a riqueza, a prosperidade, mas ele não rejeitou muita carga que tem na genealogia dele, e hoje isso está pesando muito. Basta você dar um Google, você vai ver aí, desde quando ele gravava os primeiros vídeos dele no sótão da casa, lá na caixa d'água, lá em cima, não tinha lugar. E hoje ele tem mansões, mas ele está completamente num estado de espírito meio conturbado, né? Que Deus tenha misericórdia dele, que ele venha realmente se encontrar. Mas você vê que há algo que está atrapalhando dele usufruir, dele desfrutar daquilo que veio. Mas por que isso? É o que eu estou te ensinando. Ele não rejeitou, ele não anulou, ele não repreendeu. E logo pode até acontecer a prosperidade, mas o mal vem. Muitos cantores famosos, como eu já falei em aulas anteriores, conquistaram a prosperidade, mas até perderam a vida, porque não tinha autorização para prosperar. Existe na família um espírito de miséria, ou de escassez, ou de pobreza, ou voto de pobreza que foi feito lá pela avó, lá atrás, ou pelo avô, que vem fazendo com que as entidades não permitam que eles prosperem. Você vai encontrar vários artistas que depois que ficaram ricos, morreram ou estão em depressão. Então tem o Whindersson Nunes, que prova essa tese que eu estou te falando, tem o cantor sertanejo Eduardo Costa, né? Tá, hoje ele conseguiu muita coisa, riqueza, mas ele não está feliz. E a própria Anitta tem nas redes sociais uma entrevista que ela dá nos Estados Unidos, falando em inglês, de que ela gostava muito mais quando ela era mais pobre, né? Porque como rica, ela está passando por coisas que ela não gostaria de passar. Então, ou seja, eu não estou aqui falando mal nem de A, nem de B, nem de C. Eu estou te mostrando que quando existe coisa na linhagem familiar que não é rejeitado, sabe, as maldições são rejeitadas, você pode até conquistar coisas, mas sempre vai ter a carga, vai sempre ter um peso, tá bom? Então, eu quero te dizer que você precisa urgentemente acabar com esse ciclo na sua vida. Aí eu quero te ensinar como é que você acaba com esse ciclo, que toda família tem um ciclo, tá? Olha aqui, ó. Às vezes, vou te dar um exemplo, naquela linhagem, tem muita gente com vícios, e na sua família tem vícios, pessoas com vício, ou adultério, ou separação, ou confusão, outros têm tragédia, e fica aquele ciclo. Várias pessoas da família passam por isso. Então o que você tem que fazer? Não aceitar, lutar, rejeitar, buscar o conhecimento como você está buscando, adquirir esses cursos que vão ter do mapeamento, vai ter o de batalha espiritual para você entender como funciona o mundo espiritual e quebrar esse ciclo. Aí o que vai acontecer? Você determina sobre a tua vida um novo ciclo. Meus pais, meus avós, meus tataravós, meus primos, tios passaram por isso, isso e isso. Eu declaro um novo ciclo na minha vida, eu não aceito isso, eu repreendo. Aí você busca o lado espiritual para que você comece a ter autoridade para fechar as brechas, tirar as legalidades, tirar o que foi feito, o que foi falado e você começar a declarar coisas contrárias. Aí o que acontece? Ao invés de ter problema, vai ter bênção. Ao invés de ter traição, vai ter fidelidade. Ao invés de ter briga, vai ter amor. Ao invés de ter confusão, vai ter paz e alegria. Então você tem que declarar isso nesse novo ciclo. Olha que diferença de ciclo. Tem famílias que estão assim, ó, aqui, ó, vícios, adultério, separação e confusão. Ao invés de vício, você vai ter o quê? Bênção. Ao invés de traição, fidelidade. Você começa a declarar e a agir diferente. Por quê? Senão, os padrões ficam se repetindo na sua família. Não aceite isso. Olha o que acontece, ó. Os padrões se repetem, as pessoas vão, lutam, conseguem subir na vida, quando chega lá em cima, daqui a pouco cai de novo e fica esse ciclo. As famílias não conseguem. Por quê? Porque nós estamos interligados. É a rama de batata que eu ensinei. Então você precisa cortar isso. Olha o ciclo familiar, como funciona, tá? Tem um caso que é da tribo africana, tá? As tribos em guerra, né?
por conta de algumas questões que aconteceram na África. Até hoje os negros dos Estados Unidos se dividem em gangues para brigar. Ou seja, lá na África, eles, até nos Estados Unidos, quando eles foram para os Estados Unidos, eles fortaleceram muito o local onde eles estavam, tomavam posse, com briga, com guerra. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, as gangues, elas não conseguem... É como aqui no Brasil, a favela, né? Eu vou ensinar sobre isso. Por que nas favelas tem tanta morte, tanta briga, é facada, é tiro? Por que a violência nunca se afasta da favela? É o mesmo caso daqui, só que eu vou explicar toda a história para você entender no próximo, no seminário, né, de batalha espiritual, eu vou ensinar para você. Mas aqui, ó, o que começou com guerra e tal, até hoje as gangues nos Estados Unidos brigam. Também o caso das favelas do Brasil, que eu vou falar para você no curso, no seminário de batalha espiritual. Por que a guerra, as facções nunca acabam nas comunidades? É notório que espiritualmente essas pessoas não conseguiram se libertar dos pecados, maldades e problemas dos seus antepassados. A briga começou na primeira gangue lá e até hoje o filho do rapaz que morreu pela outra gangue quer vingar. E aí fica aquele ciclo. Vocês estão entendendo até aqui? Está entendendo? Coloca aí. Eu estou entendendo. Qualquer dúvida, vá no grupo do Telegram ou no WhatsApp e coloque lá. Consequente, ou pode comentar também no YouTube, caso você esteja assistindo no YouTube ou na plataforma Hotmart. Consequentemente, cada tribo é governada por um determinado demônio. Então existem entidades que ficam trabalhando para que haja confusão naquela família, ou naquela tribo, se for de índios, ou naquela gangue, ou naquela facção, e aquilo fica ad eternamente. Pode reparar, eu sei porque eu já morei em comunidade, em favela na minha época, hoje se chama comunidade, mas o nome favela tem um significado e eu vou ensinar isso para vocês, tá? No seminário de batalha espiritual, sendo que eu lembro que eu ficava observando isso. Tinha um grupo de bandidos naquela época. Daqui a pouco, morria um por um. Aí eu falava assim, vai acabar. Que nada. Surgia outro. O irmão daquele que morreu, os irmãos, os primos, os tios, ou os amigos, ou o filho ia lá e assumia. Então nunca parava, entendeu? As maldições hereditárias podem afetar tanto pessoas individualmente, como também famílias, igrejas. Existem igrejas que têm maldições por conta de mistura. Uma igreja que a maldição aflorou foi a igreja da Flor de Lis, que era uma igreja que misturava o santo com o profano. Era feito cultos evangélicos, mas ao mesmo tempo tinham cultos a outras entidades. Isso aí está na mídia para quem quiser ver, se tornou público, né, e notório. Então eles misturaram isso e acabaram tendo uma maldição. E essa maldição veio à tona, ocasionando na morte, né, do pastor Anderson, e toda a família se dissolveu. Então você vê que, se você estudar a história da Flor de Lis lá na origem, ela era de uma família que tinha uma religião e aquilo ela veio trazendo alguns elementos para dentro da igreja. Então, infelizmente, essa maldição os alcançou. Então, cidades são amaldiçoadas, tá? Tem cidades que são extremamente amaldiçoadas por coisas que aconteceram lá, que atraíram uma maldição para aquele lugar. Inclusive, a última aula, né, desse módulo, eu vou te falar de um local que tinha uma maldição. É extraordinária essa história, esse documentário que você vai ter como bônus na última aula. Essa aula aqui é a penúltima aula e a última aula vai ser um bônus para você. Então, estados são amaldiçoados, tem bairro que é amaldiçoado, até ruas são amaldiçoadas. Tem rua que tudo prospera, as casas são bonitas, mas existem algumas casas que não conseguem melhorar. A rua é sempre muito esburacada, sempre tem muita barraca, muita bebida, confusão, facada, sempre naquela rua. Então ali significa que tem uma maldição naquela rua, tem algo de ruim naquela rua. Ah, professor, eu moro numa rua assim. Então repreenda, anule. Se você puder sair um dia, bote como propósito para sair que você consegue. Se você não puder sair, você pode anular na sua casa, na sua vida, aquela maldição que está naquele lugar. Bom, parabéns por chegar até aqui e eu te espero na última aula. E a aula 9 vai ser rapidinho, eu só vou te dar as instruções de como você ter acesso a
um documentário extraordinário sobre a maldição nas Ilhas Fiji. Você vai ver como é que um ato, uma maldade que foi feita lá atrás pelos antepassados daquela tribo, afetaram toda a nação, que as Ilhas Fiji é uma ilha, mas é como se fosse um país. Então todo o país foi afetado, enquanto eles não quebraram aquele ciclo. Então te aguardo na próxima aula. Um abraço, a minha gratidão pela tua vida. Tchau, tchau!